mentalidade de abundância, mentalidade de escassez. Você já ouviu esse papinho? Eu sempre tive um certo preconceito em relação a isso, porque eu ficava achando que era um pouco papo de coach. E quando eu comecei a trabalhar na internet, quando eu comecei a me expor muito mais por causa do programa Seja Arquiteto na América, a primeira coisa que eu ouvi dos meus amigos era isso: nossa, tá parecendo um coach. Que raiva que eu ficava, né? Mas no final das contas, por quê? Eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha mentalidade para crescer. Só que eu não sabia muito bem como aquilo funcionaria na prática. E aí, esse final de semana, eu fiz uma maratona de uma série que eu vou falar sobre ela hoje para você. E que, sabe quando vira aquela chave? Que eu nem sabia que ela poderia virar. Eu também achava que isso era papo de coach, essa história de virar chave, né? Mas existe, porque eu tive muitos insights só observando, só aprendendo com outras pessoas que nem são da área de arquitetura, são corretores de imóveis, e eu vou contar mais sobre isso. E como a mentalidade faz toda a diferença no crescimento profissional de uma pessoa. E o que acontece? Essa série se chama Owning Manhattan, Dominando Manhattan. Tá lá no Netflix se você quiser assistir. Mas antes de eu falar mais sobre ela, curte aqui. Não, você precisa curtir esse vídeo. Já me dá um like, porque não é papo de coach, eu garanto. E se inscreve aqui no meu canal, porque faz toda a diferença para mim, para o crescimento do meu canal. Combinado? E se você gostar no final, deixa um comentário e fala assim: Juliana, foi legal esse vídeo. Combinado? Seguinte, nesse programa, nessa série, Owning Manhattan, né, dominando Manhattan, só tem uma temporada até agora e eu devorei a temporada inteira. Primeiro eu comecei a falar, cara, que galera deslumbrada, uma galera meio afetada parece, porque essa série acontece em Nova York. São vários corretores de imóveis dentro de uma agência que está crescendo. Ela, se eu não me engano, ela está em 6º lugar. E essa agência de mercado imobiliário, né, quer muito se destacar na cidade. E eu acredito, né, pelo que eu já percebi, que é um mercado concorridíssimo desse de real estate, que são as pessoas que vendem, comercializam os imóveis. Não só vende, né, aluga também e tudo mais. Enfim, essa agência quer crescer. E aí, o dono da agência, que é o Ryan, ele fez como é que se fala? Ele foi trazendo profissionais para incorporar na agência dele que ele entendia como profissionais qualificados que tinham potencial. Então, ele tem lá um perfil de um jovem de 28 anos, que ele era modelo, mas ele é muito influencer no meio da moda e tudo mais, e que ele tem uma pegada muito boa comercial, ele tem aquele tino comercial e trouxe para a agência. Ao mesmo tempo, ele tem aquele corretor que fez a carreira tradicional, sabe, que estudou, que já está ali há muito tempo trabalhando naquilo, e foi trazendo todos esses perfis, personalidades completamente diferentes. No começo, eu tive um pouco de receio, porque eu falei, cara, isso daí, o que eu vou aprender com isso, né? Porque é aquele monte de gente vestindo roupas caríssimas. Quando eu descobri o valor do relógio do Ryan, que é o dono da agência, ele falou assim, eu não sei nem pronunciar a marca do relógio, acho que é Vacheron, não sei se é francês, se é inglês, não sei de onde que é o relógio, só que quando eu fui pesquisar o preço do relógio, custa 200 milhões de dólares. Então, o que eu pensei assim, gente, se o dono da agência usa um relógio, porque é um, né? Com certeza ele não tem só um, ele tem vários. Se ele usa um relógio desse, quanto ele não ganha? Quanto não é o faturamento? Quanto que não gira de capital ali de venda? É muito dinheiro, né? E aí eu fui assistindo um episódio atrás do outro e comecei a analisar o que tinha por trás daquilo dali. E aí é o que eu quero trazer hoje para você, os meus insights em relação a essa série, porque a gente tem muito a aprender, não com os corretores de imóveis só, mas com os comportamentos das pessoas. E aí que entra essa história de mentalidade e papo de coach, que não é nada disso. É realmente uma análise que eu fiz sobre os comportamentos e como eles agem e como eles conseguem ou não se destacar nesse meio que é super competitivo, inclusive super traiçoeiro também, porque os corretores de imóveis, um quer passar a perna no outro, né? Bom, enfim, lá em Manhattan, os imóveis, dependendo do bairro, são mais valorizados que outros, certo? E aí chegam clientes querendo aqueles imóveis e tem os corretores que fazem essa intermediação. E aí o que acontece? Existe a competição, né, a competitividade entre os corretores e ainda existe a disputa entre os clientes em relação a reservar e a conseguir o leilão daquela unidade, daquele apartamento. E aí, dentre essa competição dos corretores, não só um quer passar a perna
no outro, né? Mas tem alguns que se apoiam. E o que que acontece? Quem está começando vende ali imóveis de US$ 1 milhão, de US$ 10 milhões. Mas tem dentro da mesma agência os corretores que são capazes de vender um imóvel de US$ 250 milhões. Ou seja, o que impede esse corretor que está começando de US$ 1 milhão, que ele vende apartamentos de US$ 1 milhão, que impede ele de vender o de 250 milhões? Eu comecei a prestar atenção nisso. Por quê? Porque quando o Ryan, dono da agência, selecionou lá 5 corretores que ele considerou os melhores para vender essa unidade, esse apartamento que era uma maior cobertura de Nova York, maravilhosa, né? De frente para o Central Park, enfim, perfeita. Você vai ver a arquitetura também é impecável. O que impede esses 5 corretores de... Por que eles são os melhores? Por que que esses daqui não estão lá, se eles estão dentro da mesma agência? Por que não dá oportunidade para todos? E aí eu comecei a analisar que o que difere um corretor do outro, o nível de um do outro, não é só como ele se veste, mas é como ele compreende o cliente dele. Eu vou te explicar melhor. O que que acontece? Quando você não tem o mesmo nível financeiro, a mesma perspectiva de vida, quando você não vivencia o mesmo ambiente, seja de luxo ou seja classe média, não interessa qual é o nível do seu cliente, se você não está no mesmo nível do seu cliente de vida, você não consegue criar conexão com ele. Porque você não consegue ver o ponto de vista dele. E aí é que eu trago para a arquitetura. Tudo isso você vai trazendo para a arquitetura e você vai entender. Então, aqueles corretores que estão começando, que ainda não têm muito dinheiro, não é só porque ele não veste, não usa um relógio de US$ 200 mil que ele não consegue ter um cliente de 250 milhões. Não é por isso. É porque ele não consegue compreender as necessidades do uso, como aquele cliente vai desfrutar daquele apartamento. Porque enquanto você achar que é fútil usar um relógio desse, porque o seu cliente usa, você não vai conseguir vender para ele um imóvel caro. E aí eu comecei a perceber que quando a gente não está nesse mesmo nível, quando a gente não se coloca no mesmo patamar de onde a gente gostaria de estar, a gente não tem a mesma visão. A gente não consegue enxergar as mesmas perspectivas. E isso impede a gente de crescer. Porque você não vai conseguir transmitir para o seu cliente a visão dele. Você não vai conseguir vender o seu projeto para o seu cliente. Você consegue perceber? E tudo isso é a nossa mentalidade. Porque primeiro a gente tem que se colocar com esse nível. Para depois ele de fato acontecer. Porque o contrário nunca ser. Você percebe? Você nunca vai ganhar dinheiro suficiente para se colocar nesse nível. Você tem que dar um push, você tem que dar um empurrão, você tem que se forçar e se colocar no network onde estão aquelas pessoas. Porque uma festa que esses corretores frequentam diz tudo sobre as conexões deles, sobre quem vai comprar os imóveis que eles estão oferecendo. Se ele não frequenta os mesmos lugares dos clientes deles, eles não vão vender. Por quê? Porque a venda nada mais é do que uma ligação, do que são os contatos. Mesmo que eu não tenha contato direto com o meu cliente, o meu futuro cliente, com aquele cliente que eu quero ter, eu posso conhecer uma pessoa que conhece a outra e que vai me levar, de fato, àquele cliente. Então, o network, ele faz toda a diferença. A gente tem que se obrigar, se colocar no nível do network que a gente quer estar, que é onde o nosso cliente está. Então, se hoje você quer alcançar um cliente que ainda não é o seu nível financeiro, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa de parar de questionar o consumo desse cliente. Olha só, deixando muito claro que eu não estou aqui para julgar nada, tá? Se é fútil, se é útil, se compra demais, não estou entrando nesse mérito. Eu só estou falando que a gente nunca vai compreender o que aquela pessoa faz com o dinheiro se a gente não tiver a mesma mentalidade daquela pessoa. Uma vez eu tentei trabalhar numa loja de roupa, de calça jeans. Eu já estava na faculdade, não tinha estágio, era férias. Eu falei, gente, eu vou tentar trabalhar em alguma loja para ganhar um dinheiro nas férias. E aí eu fui tentar trabalhar nessa loja de calça jeans, que a meu ver eram calças caríssimas, mas eu pensei, cara, eu preciso trabalhar para ganhar uma boa comissão, né? Eu vou procurar uma loja de roupa cara para eu conseguir vender bem e ganhar bem, né? Porque loja só ganha comissão.
E aí, na entrevista, eu já tive logo um tapa na cara, porque a entrevistadora, quem me entrevistou, era a dona da loja, e ela falou assim: Você tem uma calça dessa marca? Eu falei: Não, não tenho, mas eu gostaria muito de ter. Eu amo as calças, e realmente, eu era apaixonada. Eu não sei se ainda existe, eu acredito que não, mas era Triton na época, eram calças caríssimas. Então, era assim, eu acredito que 400, 500 reais, muitos anos atrás, 20 anos atrás, ou seja, já era muito caro, né? Então, como se hoje fosse R$ 1.000 uma calça. E aí eu falei pra ela, olha, eu não tenho, mas o meu sonho seria ter e tal. Aí ela falou assim, como é que você venderia uma calça que você não usa, que você não sabe como ela veste, que você não sabe o que o seu cliente está esperando daquela calça? Se você acha essa calça cara, porque eu falei com ela sem querer, né? Sem pensar, muito nova, imatura, eu falei com ela, falei, eu gostaria de ter, mas eu não tenho porque eu acho cara. Aí ela falou isso, se você acha caro, se você não pode ter porque você acha caro, você nunca vai conseguir vender uma calça daqui. Por isso. Então, a nossa mentalidade, enquanto você achar que o que o seu cliente consome é caro, é fútil, é desnecessário, você não vai conseguir vender para ele projetos no nível dele. Por quê? Porque quando ele estiver fazendo o projeto da casa dele, ele vai querer 2 cozinhas, ele vai querer 2 lava-louças, ele vai querer 4 geladeiras, e você vai falar, por quê? Você não vai nem pensar nisso. Você não vai entender que ele precisa de 2 cozinhas, porque uma cozinha é para ele mostrar para os amigos dele, a outra é de fato o cozinheiro usa, porque ele não cozinha. Quem tem muito dinheiro não cozinha, ele tem pessoas que cozinham para ele. Claro que, gente, estou falando, né, patamares aqui, né? Então, você não vai nem entender como aquela pessoa usa o apartamento, como usa a casa. Se você não compreender o estilo de vida daquela pessoa, como aquela pessoa se veste, como é que você vai projetar um closet de uma mulher milionária que tem milhões de sapatos, milhões de bolsas, enquanto você achar isso desnecessário? Enquanto você estiver preocupado julgando ela. Mais uma vez, não que você tenha que ter, tá? Eu não sou a favor desse consumo todo. Mas eu só estou analisando o quanto a nossa mentalidade de escassez interfere no nosso crescimento. A gente tem dificuldade de crescer porque a gente limita as nossas crenças em relação ao dinheiro. E é isso que impede a gente de alcançar esse novo patamar. Porque você não consegue falar a mesma linguagem. Você não consegue criar identificação no seu cliente. Você não tem a conexão com ele. E essa conexão é que faz ele olhar para você e falar assim: é ele que eu quero. Não é aquela outra pessoa, não é aquele outro arquiteto. Enquanto você estiver disputando, né, por preço e não por valor, não por compreender, não é por identificação, o seu cliente vai olhar o preço e vai falar, cara, ele vai saber que você é amador. E é por isso que a gente não consegue crescer quando o cliente percebe que a gente é amador. E vai desde o nosso posicionamento, da nossa postura, do que a gente veste, de como a gente fala, de como a gente se comporta, da estrutura do nosso escritório, do gerenciamento que a gente tem, de todos os processos, do atendimento, de como é esse primeiro relacionamento, primeiro contato com o cliente, como é essa primeira impressão. Você causou uma primeira impressão, uma boa impressão profissional? Porque se você está querendo crescer, mudar o nível do seu atendimento dos seus clientes, começa por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você também maratone essa série e olhe para ela analisando. Analisa comportamento. A arquitetura é impecável. O design, o layout, não só como a forma como eles se vestem, porque é super exótico, né? Eles são super exibicionistas. Enfim, se vestem super deslumbrados, enfim. Não me interessa porque eles se vestem daquela forma, mas o que importa é que a gente tem muito que aprender. E essa série mostra muito sobre a mentalidade, sobre o quanto a gente tem de limite e até onde a gente pode ir. O que te impede de ter esse cliente de 20 milhões ou o de 50 milhões? Aonde você quer chegar? Assiste e depois me conta. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário que eu vou amar saber a sua opinião sobre essa série, combinado? Um beijo, a gente se vê na próxima.